Tem que aparecer ali. Muito bem, estamos de volta. E vamos responder, antes de iniciar a aula de NEL, umas perguntas dos nossos ouvintes que nos escrevem carinhosamente. Então, vamos a eles. Quais são as faixas etárias mais comuns do neuroblastoma e do tumor de Wilms? Neuroblastoma, lactente, tumor de Wilms pré-escolar. Professor, até que idade pode ter um Barlow e ortolane positivo sem que isso seja uma displasia de quadril? Na verdade, se for positivo, tem que investigar a displasia de quadril, não tem essa da idade. Depois, nas crianças com ânus imperfurado, quando se deve fazer a correção se esta tiver uma fístula retovaginal ou vesical? E como se realiza o acompanhamento para se prevenir fecaloma ou abdômen obstrutivo? Funciona assim. Tem ânus imperfurado, tem que fazer uma colostomia. Mas se tiver, como colocado na pergunta, uma fístula, as fezes vão sair pela vagina ou pela uretra. E aí essa cirurgia não tem que ser tão imediata. Mas quando que se opera? Eu não sei. Tem que ver com o cirurgião pediátrico. Realmente é uma pergunta que o clínico não consegue responder. Posso até dar uma pesquisada, mas isso realmente é o cirurgião que define. Depois, o que o recém-nascido com deficiência de biotinidase apresenta clinicamente ao nascimento ou ao longo da vida? Essa realmente eu não sei, mas é uma deficiência vitamínica. Creio que seja algo em função disso, mas manda para o e-mail que eu vou pesquisar essa e respondo. E, finalmente, uma pergunta que eu realmente não consegui entender, peço que quem tenha feito refaça. Como diferenciar elas e, na ausência de uma delas, pode estar associado com o quê? Eu não sei quais foram as elas aí, fiquei meio na dúvida. Talvez não tenha vindo, né, a parte. Enfim, mandem para o setor de perguntas quem fez essa última pergunta, que a gente responde conforme eu entendo a pergunta, eu posso tentar responder. Vamos em frente. Continuando no exame físico, o exame físico ele estima a idade gestacional. Geralmente você tem uma ideia da idade gestacional pela DUM, data da última menstruação, que antes era considerado o melhor para definir a idade gestacional, e hoje em dia, com a qualidade do ultrassom obstétrico, os obstetras, o Fábio pode confirmar isso, eles preferem o ultrassom, se bem feito, para definir a idade gestacional, estimar a idade gestacional. Mas o exame físico, o pediatra vai fazer ali depois do nascimento, também ajuda a confirmar essa idade gestacional. E a gente tem algumas formas de examinar, algumas tabelas, uma chamada Capurro e outra Ballard. O Capurro, ele só vê questão somática, textura da pele, prega plantar, glândula mamária, formação de mamilo e formato da orelha. São 5 parâmetros. Já o Ballard leva em consideração alterações no exame físico neurológico. Como, por exemplo, o cachecol, que a criança vem com... Você pega o bracinho e vai levando, vai levando, vai levando. Quanto mais prematuro, mais fácil de você levar o braço para o outro lado. O Ballard é considerado, atualmente, um exame melhor para definir a idade gestacional. E aí, olha essa questão aqui. Eu geralmente faço as questões antes, depois confirmo o gabarito. Geralmente eu acerto, mas às vezes não acerto. Essa foi uma que eu fazendo sozinho errei. Um bebê prematuro de 34 semanas nasceu deprimido, foi levado para a mesa de reanimação neonatal, onde foi devidamente tratado. Ao final do atendimento, recebeu as notas de 1, 5 e 10 minutos, respectivamente, 2, 4, 7. Então, com o primeiro minuto, 2 de Apgar, quinto minuto, 4, 10º minuto, 7. Independente da evolução desse neonato, o melhor método clínico para avaliação da idade gestacional pós-natal é Capurro somático com 6 horas, New Ballard com 6 horas, Capurro somático com 12 horas, New Ballard com 12 horas. A minha resposta foi New Ballard com 6 horas de vida. O Ballard, beleza. Só que tem um detalhe, o Ballard avalia também a questão neurológica. Então, quando tem asfixia, que foi esse caso aqui, no 5º minuto o Apgar ainda estava muito baixo, era 4, o exame neurológico pode ficar prejudicado. E aí é melhor fazer o Capurro. Então,
cair nessa pegadinha. A resposta certa é capurro somático. Porque aí o exame neurológico ficou prejudicado. Apesar do Ballard ser melhor que o capurro, considerado por muitos como o melhor, porque é mais completo, no caso de uma asfixia, ele fica prejudicado, porque ele avalia também o exame neurológico. Então, a asfixia vai atrapalhar. Esse tinha asfixia. Então, independe de como ele vai evoluir lá na frente, como ele faz aqui na pergunta, como ele coloca na pergunta. A questão é que, nesse caso, o Ballard vai ficar inferior ao capurro. Então, aqui o capurro com 12 horas de vida, letra C. Bem, essa aqui é uma curva de Lubchenco, criada em 1967. O ano que eu nasci, é uma curva que me emociona, né? Quando eu nasci foi criada para mim. Enfim, lógico que não, mas, pô, parece, né? Ela mede o seguinte, ela compara o peso com a idade gestacional. Então, a gente viu nos slides anteriores como definir a idade gestacional, e aí a gente pega o peso da criança e compara com a idade gestacional. Porque uma coisa é ter baixo peso. Outra coisa é, esse peso, mesmo baixo, ele está adequado para a idade gestacional? Eu posso ter uma criança de 1 quilo, de 800 gramas, que tem um extremo baixo peso, mas ainda assim será adequado para a idade gestacional, porque ele é super prematuro. Então a gente precisa, na classificação de peso do neonato, definir se o peso é baixo ou não, o que já traz problemas agregados, e se aquele peso está adequado para a idade gestacional. Se for pequeno para a idade gestacional ou grande, mas principalmente pequeno para a idade gestacional, traz mais problemas agregados ainda. Então ele bota aqui um percentil, uma curva de 10 e outro percentil 90. O adequado para a idade gestacional é entre o 10 e o 90. Então peso X e boto aqui, o peso aqui, melhor dizendo, o Y e aqui a idade gestacional. Achei, ficou aqui dentro desse canal, entre 10 e 90, ele nasceu adequado para a idade gestacional. Agora, se o peso da criança para aquela idade gestacional fez com que ele ficasse abaixo da curva do percentil 10, ele é pequeno para a idade gestacional. E acima do 90, ele é grande para a idade gestacional. Então, a IG, adequado para a idade gestacional, entre 10 e 90, o percentil, na curva de Lubchenco, peso para a idade gestacional. Abaixo do percentil 10 é o PIG, porquinho, PIG, pequeno para a idade gestacional, e acima do 90 é o GIG, é o grande para a idade gestacional. Então vamos falar de prematuridade e retardo do crescimento intrauterino também. O retardo do crescimento intrauterino é o PIG, é o pequeno para a idade gestacional. Né? Se algum de vocês, algum de nós, conseguir resolver definitivamente o problema da prematuridade, ou seja, não nasce mais prematuro, vocês praticamente acabam com uma especialidade pediátrica, que é a neonatologia. Não que o atermo não tenha problemas, mas a maioria esmagadora dentro de uma UTI neonatal é de prematuro. Porque a prematuridade tem uma série de problemas associados que a gente vai ver. Então vamos para os nossos conceitos. Quem é o prematuro? Quem é essa figura que ocupa o UTI neonatal? Todo prematuro é aquele que tem idade gestacional menor que quantas semanas? Menor que 37. 37 certinho já não é mais prematuro. 36 e 6 dias é prematuro. Lógico que um prematuro de 36 e 6 dias é praticamente a termo, não vai dar problema nenhum. Quanto mais prematuro, mais preocupante, mais problema. Então, no conceito, prematuridade menor que 37 semanas. Aí a gente tem baixo peso, muito baixo peso, e com a evolução das UTIs neonatais e sobrevivência de crianças cada vez menores, surgiu uma nova faixa, que é o extremo baixo peso. Em inglês é o extremo muito baixo peso, e em português ficou extremo baixo peso, porque essas crianças também começaram a sobreviver. Então, 3 categorias de peso ruim no recém-nascido. O baixo peso tem menos do que 2.500. Mas tem mais que 1.500. Porque se ele tiver menos do que 1.500, ele é muito baixo peso. Que inclusive tem mais do que 1.000 gramas. Porque abaixo de 1.000 gramas é extremo baixo peso. Então, muito baixo peso menor que 2.500. Desculpa, baixo peso menor que 2.500. Muito baixo peso menor que 1.500. E extremo baixo peso menor que 1.000 gramas. Então, se vocês derem na prova extremo baixo peso, a criança é menor que 1 quilo ao nascimento.
E aí, aquela criança que está abaixo do percentil 10, comparando o peso com a idade gestacional, tem um retardo do crescimento intrauterino, ele é o PIG, né, o pequeno para a idade gestacional. Ele pode ser simétrico ou assimétrico. Qual a diferença de um para o outro? O simétrico, ele é proporcional, por isso simétrico. A cabeça é proporcional ao corpo. Isso acontece quando você tem uma desnutrição intrauterina, eu posso chamar o pequeno para a idade gestacional de um desnutrido intrauterino, quando isso começa no início da gestação. Então, você tem uma alteração cromossomial, uma infecção, isso bem no início da gestação, afetando toda a gestação. O assimétrico não. A desnutrição, a má vascularização placentária, que pode acontecer no final da gravidez, os problemas acontecem no terceiro trimestre, no final da gravidez. Então, até então, ele vinha crescendo bem. E como a cabeça ela é desproporcional ao corpo, e mais desproporcional quanto menor a idade gestacional, e a gente vê isso também, ó, depois que nasce, a criança, ao nascer, a cabeça é 1/4 do corpo. Cabeção mesmo, mas é proporcional, né? E no adulto, a cabeça é 1/8 do corpo. É a metade proporcionalmente comparado com o recém-nascido. Então, se ele vem crescendo normalmente dentro do útero e dá uma parada, a cabeça foi bem nutrida. Sistema nervoso central, a cabeça, que tem um crescimento muito grande na fase inicial, recebeu o aporte necessário. E aí, quando ele para de crescer no finalzinho da gravidez, o corpo não cresce tanto. Então, ele nasce com uma cabeça que é maior que 1/4 do corpo. Então, ele é assimétrico, ele é mais feio do que o outro. Se a gente for colocar assim esteticamente. O outro perdeu desde o início. Então, ele vai ter perda no crescimento cefálico e do corpo de forma igual. Ele nasce todo proporcional, é mais bonitinho, mas na hora do papo vai perder. Entendeu? O outro não. O outro tem um prognóstico muito melhor, porque não afetou tanto o sistema nervoso central. Complicações de uma criança pequena para a idade gestacional. A morte. Então, a desnutrição intraútero pode levar à morte fetal. Essa é a complicação mais grave. Outras, uma asfixia perinatal, hipoglicemia. Por que a hipoglicemia é tão comum? Porque ele não tem reserva. Ele não é um desnutrido, ele não tem reserva, ele não tem glicogênio. A criança grande para a idade gestacional também faz hipoglicemia, mas ele tem glicogênio. Ele acumulou. O outro não tem glicogênio. Então, ele até faz mais hipoglicemia, o PIG, do que o grande, que também faz, mas aí por um excesso de insulina. Aí é outra história. Então, pode ter hipoglicemia, pode ter polistemia, porque o sofrimento leva à hipóxia. O sofrimento pode ser por uma insuficiência placentária. Leva à hipóxia mais intensa intraútero, aumenta o nível da eritropoetina fetal e nasce com hemácia demais. Só que hemácia demais, o sangue circula com dificuldade. Faz estase, faz hiperviscosidade. Pode ter hipotermia, não tem tecido adiposo, não tem massa, não tem gordura. É magricelo, e aí mais fácil perder calor. Recém-nascido do sexo feminino com idade gestacional de 36 semanas, cujo peso de nascimento foi 1.400, abaixo do percentil 10, deve ser classificado como? Como? 36 semanas, é a termo ou prematuro? Prematuro. Peso de 1.400 é o quê? Muito baixo peso, menor que 1.500. E abaixo do percentil 10 é o quê? Pequeno para a idade gestacional. Então vamos achar isso. Pré-termo, porque 36 semanas, pequeno para a idade gestacional, porque abaixo do percentil 10, e muito baixo peso, porque abaixo de 1.500. Uma questão completamente conceitual, fácil de fazer. Letra D. Leia os dados e registre-os no gráfico a seguir. Então, esse a gente tinha que preencher o gráfico na prova. Um recém-nascido de parto cesáreo, de urgência, por descolamento prematuro da placenta, com idade gestacional de 30 semanas, prematuro, apigar 88, peso 1.380, comprimento 40 centímetros. Então, ele te dá aqui a idade gestacional e o peso. Uma curva de Lubitschenko. E ele está ali, o peso dele, que é 1.380, para 30 semanas, né, marcou aqui 30 semanas certinho, 1.380, vai estar no percentil 50. Ele é pequeno para a idade gestacional? Não. Ele é muito baixo peso? É.
Mas para a idade gestacional ele está adequado. Então, interpretando os dados, o recém-nascido deve ser classificado como muito baixo peso. É muito baixo peso? Menor que 1.500? Sim, está certo. Está certo. Ele é adequado para a idade gestacional? Percentil 50, né? Para 30 semanas ele está adequado. Não é que ele não vai ter problema, mas se fosse pequeno para a idade gestacional seria pior ainda. Mas ele é adequado para a idade gestacional, está no percentil 50. Então, 2 está certo, adequado para a idade gestacional. E 3, é necessário identificar o gênero desse recém-nascido para adequar a classificação, uma vez que as meninas amadurecem mais rapidamente. Que as meninas amadurecem mais rapidamente, isso é uma história da vida, né? Ao longo da vida inteira. Agora, daí a ter um peso diferente quando nasce é mentira. Então, não há diferença de gênero para pig, a ig e gig. Então, 3 está errado. Então, o que está certo? O 1 e o 2. É muito baixo peso, mas é adequado para a idade gestacional, de acordo com o gráfico, percentil 50. Letra C. Uma primigesta com gestação de 37 semanas e 1 dia entrou em trabalho de parto procurando a maternidade mais próxima de sua casa. Havia feito 5 consultas de pré-natal, não apresentando qualquer intercorrência na gravidez. Seu recém-nascido teve a pegar 6 e 8, pesou 2,200. O exame físico apresentava diversas petecas, hepatos pleno, o perímetro cefálico era menor que o esperado. Quem sabe aí uma infecção congênita, né? Microcefalia, hepatos pleno. Com base exclusivamente no enunciado descrito, analise as afirmativas. Mas ele não fala sobre o diagnóstico, ele fala sobre o seguinte. O recém-nascido é de baixo peso e a termo. É a termo? 37 semanas e 1 dia? É a termo. Tem baixo peso? Tem menos de 2.500, tem baixo peso. Isso está certo. Afirmativa 1 está certa. 2, ele é prematuro. Não, ele não é prematuro. Então, 2 está errado. Nasceu asfixiado, a pegar 6 e 8 no 5º minuto, não nem considero asfixia. No 5º minuto está normal, eu não vou considerar asfixia. Então, 3 também está errado. Então, o que está certo? Apenas o 1, né? Que ele é baixo peso e é a termo. Tranquilo. Vamos em frente. E a mortalidade neonatal, ela tem relação com a prematuridade, com o peso? Tem, muita, né? A última estatística do Nelson, que certamente está defasada, mostra que com 22 semanas de gestação, a chance de viver é 0. Quando a criança nasce com 22 semanas. Com 23 semanas, aumenta para 15. Vamos lá na frente. Com 25 semanas, chega a quase 80%. Então, basta ficar mais algumas semanas dentro do útero que a chance de viver aumenta muito. Muito mesmo. E assim, o recém-nascido menor de todos, registrado no Guinness, não sei se está registrado, mas deve estar, foi um americano que nasceu com 22 semanas e pesou 280 gramas. Olha o pezinho dele aqui, está vendo? E assim, mão de pediatra, mulher, mão pequenininha e o pé pequenininho. Olha só, na palma da mão, né? Ele sobreviveu. Nasceu com 280 gramas. Impressionante, né? Recém-nascidos muito pequenos, de muito baixo peso, menor que 1.500, e aqueles com peso entre 1.500 e 2.500 que usaram oxigênio, já li também entre 1.500 e 2, mas enfim, um prematuro de muito baixo peso, ou um prematuro de baixo peso que tenha usado oxigênio, ou de muito baixo peso, nem importa se ele usou oxigênio. Antes dele ir embora do berçário, a gente vai ter que fazer um exame ocular. Por que tem o oxigênio aqui do baixo peso? Porque o oxigênio é um fator que pode piorar essa doença. Está associado, tem uma associação causal grande com a retinopatia da prematuridade. Então, nasceu de muito baixo peso, menor que 1.500, antes de ir embora do berçário, exame oftalmológico, com um especialista. E nasceu acima de 1.500, mas usou oxigênio, o risco também existe. Então, antes de ir embora, exame oftalmológico, para afastar a retinopatia da prematuridade. O exame físico do recém-nascido é de suma importância para a sua avaliação clínica e a detecção de malformações e tocotraumatismos. Acerca desse tema, considere as seguintes afirmativas. O eritema tóxico é uma alteração cutânea frequente nos primeiros dias de vida, apresentando-se como lesões eritematosas multiformes, espaços ou confluentes, que requerem tratamento tópico com soluções antissépticas. Eritema tóxico tem que tratar? Não, não tem. Está errada essa afirmativa. São 5 afirmativas. Essa primeira está errada.
Na palpação do crânio, a bossa caracteriza-se por edema de partes moles que respeita o limite dos ossos do crânio, geralmente o osso parietal. Está certo isso? Não, quem faz isso é o cefalohematoma, que é a hemorragia subperióstea. Então ele respeita o limite do osso. A bossa se espalha, porque ela é por cima do osso, então ela não respeita o limite do osso, ela passa. Então também está errada essa. O estrabismo transitório ou nistagmo horizontal podem ser eventualmente encontrados no exame dos olhos do recém-nascido e não são achados preocupantes. Eu pegar uma criança maior no ambulatório e ela ter nistagmo, eu tenho que ficar muito preocupado com amaurose, com cegueira, ou com perda importante do campo visual. Embora a gente tenha nistagmo também congênito, que não tenha relação com a amaurose, com cegueira. Mas a primeira coisa que eu vou pensar quando eu vejo nistagmo numa criança maior é nisso, em perda visual, às vezes completa. Mas no recém-nascido eu posso ter um pouco de nistagmo e isso não é um problema. Ok? É aquela imaturidade do sistema nervoso central que permite que aconteça isso. Então essa está certa. Letra 3 está certo. 4. A palpação das glândulas mamárias no recém-nascido do sexo masculino é um achado infrequente e requer investigação endocrinológica minuciosa. Errado. Estímulo hormonal materno, cresceu a glândula mamária, vai desaparecer, mesmo sendo do sexo masculino. Problema zero. Não tem que investigar. E 5. A manobra de Ortolani é útil para o diagnóstico de displasia do desenvolvimento do quadril, considerada positiva quando o médico percebe um clique na articulação coxo-femoral decorrente do deslocamento da cabeça do fêmur que se encaixa no fundo do acetábulo. Lá no Ortolani você encaixa. No Barlow você tira, desencaixa. Enfim, está certa o 5. Então a gente viu que o 3 está certo, o 5 está certo. O 3 está certo, o 5 está certo, gabarito, letra D. Agora vamos falar de hemorragia intracraniana do recém-nascido. Mais um problema associado ao quê? À prematuridade. Eu posso ter hemorragia intraventricular ou parenquimatosa. No prematuro, que é quem tem mais hemorragia intracraniana, é mais comum que ela seja intraventricular. No atermo, que raramente tem hemorragia intracraniana, é mais comum que ela seja parenquimatosa. Então, na maioria das vezes que eu tiver um sangramento intracraniano, será prematuro. Então, na maioria das vezes, será intraventricular. E mais, eu tenho uma complicação associada à hemorragia intraventricular, que é a leucomalácia periventricular. É uma alteração da substância branca que fica em torno do ventrículo e que levará a déficit neurológico importante no futuro. Uma síndrome extrapiramidal com lesões importantes. Quais são os fatores predisponentes da hemorragia intraventricular? Vou aqui de baixo. Hipotensão, eu poderia colocar hipertensão também, ou seja, variações importantes da pressão arterial, asfixia, estresse respiratório e, em destaque, prematuridade. Lógico que um prematuro com asfixia, o risco fica muito grande. Mas a prematuridade é o grande fator de risco. Então vamos comparar a incidência com o peso de nascimento, que seria mais ou menos um relativo também à idade gestacional, né? O peso muito baixo, geralmente mais prematuro. Se eu pegar os recém-nascidos com peso de nascimento de 500 a 750 gramas, praticamente 70% terão algum grau de sangramento. Se eu aumentar esse peso para 1 quilo, de 1 quilo a 1,5 kg ao nascimento, cai para 10 a 20%. Então, quanto mais prematuro, quanto menor, maior o risco de hemorragia intraventricular. Geralmente essa hemorragia acontece nas primeiras 24 horas de vida, 50% nas primeiras 24 horas, e até o terceiro dia, 80 a 90% daqueles que vão sangrar terão sangrado. E eu tenho hemorragia tardia, com uma semana de vida, num percentual pequeno, 10 a 15%. Passou de um mês, não sangra mais, independente do peso. E aí, como ela é intraventricular e a fontanela anterior é bem aberta, ao nascer a fontanela anterior está aberta lá 3 por 3 centímetros, 2 por 3, 1 por 4, enfim. Ela é grande. Dá para fazer o ultrassom e ver bem os ventrículos. Então, o ultrassom transfontanela, para diagnóstico da hemorragia intraventricular, é ótimo, e é o primeiro exame, é o exame de escolha, porque é um exame não invasivo, né? Não tem radiação, fácil de fazer, para quem sabe fazer, lógico.
E aí eu dou níveis de gravidade de acordo com o ultrassom. E isso é de acordo com a distribuição. Tenho grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1, hemorragia restrita à matriz germinativa. Grau 2, não tenho dilatação ventricular. Grau 3, há, além da hemorragia, uma hidrocefalia, porque o sangue está dificultando a circulação do líquor, levando à hidrocefalia. E o grau 4, a hemorragia intraparenquimatose. E tem outra classificação, baseada na quantidade de sangue estimado na matriz e nos ventrículos, que eu gosto mais, que é a classificação de Volpe, que também é 1, 2, 3 e 4. Número 1, eu tenho menos de 10% dos ventrículos com sangue. Classificação grau 2, entre 10% e 50%. Grau 3, acima de 50%, com ventrículos dilatados. Você vê que uma classificação bate com a outra, né? O grau 3 é quando você tem dilatação ventricular. E mais do que 50% dos ventrículos ocupados com sangue, não há como o ventrículo evitar de se dilatar, porque o líquor vai circular com dificuldade, tem muito sangue. Mais da metade do volume não é líquor, é sangue, aí circula com dificuldade. E aí o ventrículo dilata. Então o grau 3, mais do que 50% do volume líquido intraventricular é sangue e ele vai se dilatar. E o grau 4, eu tenho ecodensidade periventricular falando a favor de hemorragia intraparenquimatose. Tem gente que considera que para o prematuro a classificação vai até o grau 3, porque ele não sangra no parênquima. Quem sangra no parênquima é o atermo. Então aqui, ó como dá para ver bem, né? O sinal da seta. Ali, uma densidade diferente, aquilo é sangue. Complicações. Uma das complicações principais é quando eu tenho grau 3 e desenvolvo hidrocefalia. Mas, de uma maneira geral, os prematuros desenvolvem 10% a 15% deles vão desenvolver hidrocefalia. Isso está associado com hemorragia intraventricular. No recém-nascido a termo, que tem alguma lesão cerebral e sangramento, essa hemorragia geralmente é parenquimatosa. Nesse caso, quem vai ser melhor para fazer o diagnóstico? Ultrassom ou tomografia? Ou substituindo uma tomografia, ressonância? Ultrassom ou tomografia? Ultrassom ou ressonância? Para hemorragia intraparenquimatosa, ultrassom pode mostrar aquela ecodensidade periventricular, mas é melhor uma TC ou uma ressonância, no atermo, para buscar o sangramento no parênquima. O interessante é que, há muito tempo atrás, por causa da membrana hialina, pelo fato do corticoide estimular a produção de surfactante, começou a ser feito na gestante com ameaça de trabalho de parto prematuro, entre 24 e 34 semanas de idade gestacional. Os obstetras já falam que é até 32 semanas, mas o Nelson fala 34, enfim. Mas, na gestante, com ameaça de trabalho de parto prematuro, o uso do corticoide começou a ser feito, e deve ser feito quando acontece essa ameaça por 2 dias, e depois, se a criança nascer depois dos 2 dias de tratamento com corticoide, a taxa de membrana hialina cai bastante, porque o corticoide feito para a mãe passa para o feto e estimula a produção de surfactante. Mas o que se viu é que, além de reduzir a membrana hialina, esse uso de corticoide reduzia também a hemorragia intraventricular. Olha que beleza. Então, também faz parte da prevenção da hemorragia intraventricular, além de evitar a prematuridade, o corticoide antes do nascimento, feito para gestante, com ameaça de trabalho de parto prematuro. Prevenindo tanto a hemorragia intraventricular como a leucomalácia periventricular, que é uma doença associada com a hemorragia intraventricular. E aí, qual é o remédio melhor? A dexametasona ou a betametasona? O que se viu é que com a dexametasona, a proteção contra a leucomalácia periventricular era menor. Então, a preferência é pela betametasona. Mas digamos que não haja lá no teu hospital, não tem. Tem, mas acabou. Não tem betametasona, então faz a dexametasona. Mas a betametasona é um pouquinho melhor por causa dessa história. Falo história porque essas coisas mudam, né? Daqui a alguns anos descobrem que não tem nada disso. Mas um pouquinho melhor a betametasona porque talvez ela proteja um pouquinho melhor contra a leucomalácia periventricular. Então, vamos dar preferência para a betametasona, porque além de reduzir a hemorragia, a membrana hialina, a protege também contra a leucomalácia periventricular. Um RN foi atendido pelo neonatologista que notou ao exame, criança com 4 quilos,
e ausência dos movimentos ativos do membro superior esquerdo. Estava parado o membro. Do ombro até a mão. Reflexo de Moro ausente daquele lado, né? Pitose palpebral, enoftalmia e miose à esquerda. O diagnóstico mais provável para esse caso é: eu posso ter uma paralisia braquial tão grave que tenha também acometimento cervical e síndrome de Horner também. Então, esse paciente foi uma paralisia braquial mais uma síndrome de Horner. Tem lá pitose, enoftalmia, miose. Então, qual é o diagnóstico mais provável? Ao nascer uma osteoartrite séptica, um tumor medular, uma miopatia aguda do músculo do ombro e do cotovelo, uma sífilis ou uma paralisia obstétrica do plexo braquial total. A resposta certa é a letra E. Essa é uma paralisia obstétrica total, aquela distócia de ombro no parto transvaginal. Em 45% dos casos em que eu noto paralisia braquial, a história é ela mostra evidentemente que houve uma distócia de ombro. Em outros casos eu não consigo identificar bem, mas pelo menos na metade a história é muito clara de que houve um problema mecânico na passagem da criança. Uma distócia de ombro. Está lá, ó, o Moro, essa é uma foto do Nelson. Faz o Moro, mas o braço esquerdo não se mexe. Paralisia total. E a paralisia será mais grave quando ela pega o antebraço. Quando não consegue mexer, o antebraço e a mão é mais grave ainda. A lesão do plexo foi mais grave. Qual é o tratamento? Imobiliza em determinadas posições para evitar contraturas. E às vezes a lesão do nervo não houve uma secção total, e sim uma compressão intensa. E aí com fisioterapia, mais posições e mobilizações para evitar contratura, a criança vai melhorando, melhorando, melhorando. Você dá de 3 a 6 meses para ela melhorar. Não melhorou, aí cirurgia. Cirurgião de mão, ortopédico, ele pode fazer uma cirurgia de transplante de nervo crural aqui para o braço e dar uma melhorada. Não resolve completamente, mas melhora. Outra lesão neurológica é a paralisia do sétimo par. Uma paralisia facial periférica. Você vê essa criança aqui, uma paralisia à direita, né? E a história geralmente associada a isso é um tocotraumatismo, é o uso de fórceps no parto vaginal. Botou o fórceps ali em cima do facial e comprimiu, né? Fórceps é uma ferramenta que hoje em dia se utiliza muito menos, né? Mas ali uma paralisia do nervo facial. Aqui também dá para ver bem, né? Agora aqui do lado esquerdo. Consegue mexer para o lado direito, consegue fechar o olho, e do lado esquerdo não fecha o olho e o lábio não vai para lá. Ainda dentro da parte neurológica, as lesões hipóxico-isquêmicas. Se eu tiver uma asfixia grave neonatal, não tiver sucesso na reanimação na sala de parto, 15 a 20% das crianças vão morrer na fase neonatal, ou seja, no primeiro mês de vida. E 25 a 30% dos que sobrevivem vão ter sequelas neurológicas permanentes e graves. Então, metade das crianças com asfixia grave tem um prognóstico péssimo. Ou morre ou fica com uma sequela gravíssima. São sinais de que a criança sofreu uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, ou seja, teve uma asfixia e não conseguiu ser revertida na sala de parto. Criança muito pálida, cianótica, que faça apneia, que tenha distúrbios hemodinâmicos como uma bradicardia e que responda mal aos estímulos. Com a lesão pela asfixia hipóxico-isquêmica, é comum eu ter edema cerebral. E isso pode se traduzir clinicamente nas primeiras 24 horas de vida como convulsões. Então, quando há um apigar baixo, asfixia neonatal documentada, e nas primeiras 24 horas de vida a criança tem convulsões, o prognóstico fica pior. Então, é um sinal de mau prognóstico ter convulsões mais asfixia nas primeiras 24 horas de vida. O prognóstico é difícil de definir, né? Até porque é muito ruim você definir um prognóstico neurológico. A gente nunca sabe até onde a criança pode ir. E definir um prognóstico ruim para a família, você pode tirar o ânimo que a família tem para investir na criança. Então, diagnóstico neurológico, prognóstico neurológico em criança, nunca deve ser fechado. Olha, ele só vai até aqui. Não, isso você não deve falar nunca. Mas é sabido que o prognóstico será pior se o apigar de 20 minutos é de 3 para baixo.
Então você vai dando um apigar a cada 5 minutos. Chegou no 20º minuto de vida, o apigar não passa de 3. Se com 20 minutos ele ainda não recuperou as respirações espontâneas. E ainda, com 2 semanas de vida, o exame neurológico mostra muitas alterações. Um eletro e uma ressonância nessa fase neonatal também ajudam a te dar uma ideia de prognóstico. Mas como eu falei, prognóstico neurológico nunca fica completamente fechado. Então, na asfixia, eu tenho uma taxa elevada de mortalidade ou graves déficits motores ou cognitivos. A convulsão neonatal é um sinal ruim nas primeiras 24 horas. Elas não são tônico-clônicas generalizadas porque não há maturidade do sistema nervoso central para isso se mostrar. Então, como é que é convulsão no neonato? Até difícil de perceber, né? Tremor ou convulsão? Às vezes a criança fica assim com a mão, ó, dá uma balançadinha e para. O que está escrito é que se você segura e para, é um tremor. Se você segura e continua, pode ser uma convulsão. Então, você segura com força que para. Difícil, né? Difícil. Então, você pode ver a criança mastigando, com uma cialorreia mais intensa, fazer apneia com mais de 20 segundos, ficar piscando muito os olhos, ter nistagmo. Agora, tudo isso, tirando a apneia, eu posso ver num recém-nascido normal. Dá a pedalada, pedala Robinho, né? Fica lá pedalando. A apneia, a bradicardia, com alguns movimentos anormais, aí chama mais a atenção para uma convulsão. Um exame que ajuda, mas é difícil de fazer, é o vídeo EEG. É você monitorizar a criança com eletroencefalo e ainda filmar. Aí você vê um movimento anormal e olha o eletro. Se o movimento anormal corresponde a uma alteração no eletro, está feito o diagnóstico de convulsão. Difícil, né? Principal causa de convulsão no neonato é a asfixia neonatal, é a encefalopatia hipóxico-isquêmica. Outras causas, alterações metabólicas, como por exemplo uma hipoglicemia, alterações de eletrólitos, como uma hiponatremia, sepse, infecção, trauma, hemorragia, má formação da citoarquitetura do sistema nervoso central e drogas. Coloquei aqui anestésicos locais, que está no livro, e eu nunca vi, mas um grande amigo meu já viu um parto normal, que a criança chegou já nascendo, aí o obstetra foi fazer a anestesia para fazer a episiotomia, e ele enfiou a seringa no couro cabeludo da criança e, pum, fez lá uma xilocaína. Aí a criança nasceu convulsionando sem parar. Anestésico local na cabeça da criança. Aí não deu certo. Como é que eu investigo convulsão neonatal? Um exame que é importante é o fundo de olho, para ver se tem hemorragia, para ver se tem cororetinite, que pode me remeter a uma infecção congênita como causa dessas convulsões. Exames de sangue, glicemia, eletrólitos, destaque não só para o sódio, mas para o cálcio, para o magnésio. Quando eu tenho hipocalcemia, hipomagnesemia, eu tenho convulsões neonatais. É um fato comum na neonatologia. Então, glicemia, cálcio, magnésio, sódio, ureia. Posso pegar uma criança com uma insuficiência renal, né? Ao nascer. A punção lombar, quando eu suspeito de infecção, quando eu suspeito de uma hemorragia subaracnoide, vai ajudar a mostrar. Outra causa de convulsão, essa mais rara, os erros inatos. Aí eu tenho convulsão e geralmente tenho distúrbio digestivo, anorexia, vômito, letargia, e a criança acaba evoluindo para o coma. Então tem que investigar erro inato. O erro inato, geralmente a gente faz um exame de triagem na urina e depois o exame de sangue mais elaborado para os milhares de erros inatos que existem. Outra convulsão neonatal que a gente deve estar atento é a dependência de piridoxina. Interessante que não é deficiência, né? É dependência. Por que dependência? Porque esse recém-nascido ele tem piridoxina como todos os outros. Se ele tem um suporte alimentar normal, ele terá a vitamina B, dentre elas a piridoxina, que é a B6, como todos os outros. Só que aquilo é insuficiente para ele. Ele depende de muita piridoxina, porque ele tem um defeito enzimático na formação do GABA, que é um neuroinibidor, que será formado em quantidade insuficiente se eu não der um excesso de B6 para ele. Eu tenho que dar muita piridoxina para aquela reação onde há um defeito enzimático, para que ela ocorra. E aí eu vou ter GABA, que é um neuroinibidor, que deve estar presente em determinadas quantidades.
Sem esse GABA neuroinibidor, a criança entra no processo de convulsões subentrantes. E você trata com anticonvulsivante, ela não responde. Faz o fenobarbital, faz a fenitoína, faz o que existir e ela responde mal. E você não tem história de asfixia, não tem sangramento, não tem distúrbio eletrolítico e tem convulsão. E trata, não responde bem. Então, se você pega um recém-nascido sem nenhum fator de risco evidente, não teve asfixia, não tem distúrbio eletrolítico, começa a convulsionar e você trata, ele não responde bem, você pode fazer uma prova terapêutica com a piridoxina. Porque não há nenhuma convulsão que vá passar com a piridoxina, com a exceção da dependência da piridoxina. Parece um milagre. Você faz, parece um diazepam. Mas pega qualquer paciente epilético, faz uma piridoxina para ver o que vai acontecer. Nada. Vai continuar convulsionando. Então é uma piridoxina que tem um efeito de um benzodiazepínico. A convulsão para na hora. E esse diagnóstico é um diagnóstico do berçário. Eu já passei uma situação bem difícil por causa disso. Eu trabalhava numa enfermaria de crianças maiores, de lactentes, e internou uma criança de 2 meses em estado de mal epilético, convulsionando sem parar, ao ponto da gente ter que... Fez o diazepam, fez a fenitoína, fez o fenobarbital, fez o midazolam contínuo, botamos no respirador, como a barbitúrico, aí parou a convulsão. 24, 48 horas, fui desmamando, consegui tirar do respirador. Voltou a convulsionar. Aí faz anticonvulsivante, melhora um pouco. Piora, melhora. Uma criança com uma história neonatal de convulsão, que tinha saído do berçário tomando fenobarbital gotas, com controle mais ou menos. E assim, medicina é ótimo quando dá certo, né? Quando não dá certo, o paciente começa a ter uma raiva de você, cara. E assim, paciente internado, essa criança ficou internada e era a avó que tomava conta. Então a avó dormindo lá com a criança direto. E todo dia eu chegava, bom dia, ela, bom dia nada. Sabe quando a pessoa já te agride assim no bom dia, né? Porque a coisa não se resolvia. 1, 2, 3, 4, 5 dias. Aí quando chegou no 5º dia, a vovó falou para mim assim, doutor, eu vou lhe dizer uma coisa. O senhor é um médico muito ruim. Eu falei, o direito da senhora, né? Até porque eu não estou resolvendo nada aqui, né? Porque eu tenho visto aqui, e o meu neto está aqui há 5 dias, ele é um bebê, o senhor nunca nem deu uma vitamina para ele. Aí eu olhei para ela e falei assim, a senhora pode ter razão. Possa ser, hein? Possa ser uma vitamina. Aí eu chamei os residentes e falei, vem cá, como é que é a história neonatal detalhada desse paciente? Ah, não sei, nasceu aqui, tudo bem, teve umas convulsões. Falei, pega o prontuário lá do berçário, porque o prontuário não estava junto, né? Era o prontuário do berçário, não veio para a gente, mas era do mesmo hospital. Aí a gente pegou o prontuário, cara, porra, eu comecei a procurar, cadê a piridoxina aqui? Ninguém fez. Falei, pô, ninguém fez a piridoxina, é isso. Falei, é isso, gente. Aí os residentes, pô, o cara viajou, né? Maluco. E nessa eu já tinha um neuro acompanhando, todo dia o cara falava, e a ressonância? Eu falo, pô, a ressonância está difícil de fazer. Calma que, pô, tem, mas acabou, né? Até hoje ainda não tem ressonância no hospital, imagina há 10 anos, 15 anos atrás. Aí eu falei para os residentes, olha só, vamos pegar uma piridoxina e a próxima convulsão que ele tiver, a gente não vai fazer diazepam, a gente vai fazer piridoxina. Aí os residentes, cara maluco. Falei, não, fica com o diazepam do lado. Fez, não funcionou, faz o diazepam, ok. E aí tinha uma residente que estava rodando na enfermaria que estava de plantão naquele dia. E aí, de madrugada, quando a residente estava de plantão, a criança convulsionou. E ela fez a piridoxina. E a convulsão passou. Ela fez a piridoxina, e eu cheguei no outro dia, eu acho que ela nem tinha dormido, cara, de tão, ela estava assim, eufórica. Ela falou, Vinícius, fiz a piridoxina e a convulsão passou. Eu falei, caraca, pô, passou. E como é que foi? Ela falou, eu fiz, a convulsão foi passando, e a criança começou a ficar bradipneica, e parou de respirar, eu tive que ventilar e entubar. Eu falei, caraca. Mas logo depois ela voltou e ficou tudo bem. Ela falou assim, pô, será que foi a piridoxina que fez a apneia? Eu falei, não, lógico que não. Foi uma coincidência. Aquelas coincidências que você não explica, né? Eu falei, cara, isso está mal explicado. Mas o diagnóstico estava feito.
Chegou o neurologista, fiquei esperando o neurologista. Quando ele chegou, ele falou, e a ressonância? Eu falei, pô, a ressonância não precisa mais. Preciso de vitamina B6. Aí tá tudo resolvido. Aí o cara, pô, incrível, não sei o que e tal. Aí fui para casa e falei, agora eu vou ter que ir além Nelson, né? Porque o Nelson não falava de apneia. Aí peguei um monte de artigo lá no PubMed e tinha um deles que falava assim, era o título do artigo, só faça piridoxina na dependência de piridoxina na UTI. Falei, opa, aqui tem coisa. Aí fui ler, o cara explicava o seguinte, que a criança que tem dependência de piridoxina, quando você demora muito para fazer o diagnóstico, quando você faz pela primeira vez, ele que tem um monte de precursor do GABA ali, pronto para fazer GABA, ele tem um derramamento de GABA, derrama senhor, né? Derramamento de GABA no sistema nervoso central, só que é muito neuroinibidor, aí a criança para de respirar, cara. Então, você tem que fazer, mas tem que estar preparado para uma intervenção. E foi isso que aconteceu. Aí eu fui no outro dia e falei com o residente, vem cá, no round, você estava certo. Foi a piridoxina, mas eu quero saber por quê. Aí não sabia explicar. Eu falei, então perdeu. Perdeu porque não sabe explicar. Tem que ler. Aí eu li lá, estava isso. Você fazendo a piridoxina, aí estava no livro o seguinte, passe para oral todo dia, acabaram as convulsões, e depois de 1 ou 2 meses você tira, para ver se a criança volta a convulsionar. Mas esse tipo de teste eu sou contra. O diagnóstico para mim já estava feito. E aí, demos alta, feliz, avó, virei o melhor médico do mundo, né? Ela me encontra na rua, esse é o melhor médico do mundo, que era pior de todos, virou o melhor, né? Aí passou uns 2 meses, ligaram lá do ambulatório para a enfermaria, ó, sabe aquele garoto, as convulsões? Ela, sei, está em estado de mal. Falei, puta, não é possível, cara. Então aquele diagnóstico da dependência de piridoxina foi pro saco, né? Pô, como é que ele está em estado de mal agora? Aí chega a avó, doutor, sabe o que foi? É que eu parei de dar o remédio para ver o que ia acontecer. Falei, pô, a senhora está estudando, só pode ser. A senhora faz o diagnóstico, faz a prova de diagnóstico, está estudando, né? Tem o Nelson, senhora, qual é a edição? Ou seja, ela acabou fazendo o teste que eu não queria fazer e mais do que confirmou, realmente era dependência de piridoxina. E o garoto hoje está grande já, às vezes encontro ele no ambulatório, melhor médico do mundo, melhor médico do mundo. Mas isso foi o quê? O berçário deixou passar, cara. E eu, também é que nem a história do ímã perfurado. Pensa que alguém lá atrás pode não ter feito o correto, ou ter deixado de passar, deixou passar. Você vai achar que todo mundo fez tudo que deveria ter feito? Faz um passo a passo lá para trás. Foi o que salvou esse garoto. E a avó, né? A avó salvou o garoto. Agora a gente chega em outro problema da prematuridade, que é a enterocolite necrotizante. Qual é o maior fator de risco da enterocolite necrotizante? Alimentação por via oral, infecção, asfixia neonatal, prematuridade ou jejum prolongado. Todos esses fatores predispõem a enterocolite. Alimentação por via oral precoce, quando você tem asfixia, que você deve evitar, porque com a asfixia você tem uma hipoperfusão do intestino, do epitélio intestinal, esplâncnica, porque você desvia sangue para coração e cérebro. Então, alimentar precocemente na asfixia é perigoso. Infecção é um risco. Asfixia, prematuridade, jejum prolongado também é um risco. Assim como alimentar precocemente é risco, jejum por muitos dias também é risco. Mas qual não é a nossa surpresa quando a gente vê que o fator de risco pior para a enterocolite é a prematuridade. Letra D. Prematuridade é o grande fator de risco dessas doenças neonatais, quase todas. A enterocolite geralmente acontece em termos anatômicos ou no híleo distal ou no cólon proximal. E a tríade que contribui para o aparecimento da enterocolite é a isquemia intestinal, por uma asfixia perinatal, ali no parto, uma alimentação muito precoce, que dá o substrato metabólico, e os micro-organismos que fazem a festa e destroem o epitélio intestinal. Geralmente, ele vai aparecer, a enterocolite vai aparecer nas primeiras 2 semanas de vida, e os sinais são distensão abdominal, estase gástrica, ou seja, o intestino para de funcionar. E eu posso ter sangue nas fezes, ou sangue no resíduo gástrico, ou vomitar sangue. Mas esse sangue no tubo digestivo só vai se evidenciar em 25% dos casos. Então, não é isso que vai ser preponderante para o meu diagnóstico. E sim uma história de asfixia, uma distensão abdominal. Aí no raio-x, para confirmar o diagnóstico,
eu observo lá uma pneumatose intestinal. Essa fecha o diagnóstico da enterocolite. Então, com raio-x eu vejo a pneumatose. O que é pneumatose? É gás, é ar na parede do intestino. Não é por dentro, porque dentro tem, né? É na parede do intestino. Porque eu tenho ali anaeróbio produzindo gás na parede intestinal. Eu posso ter também gás no sistema porta, pneumoportograma, que eu posso ver tanto no raio-x como no ultrassom. Se eu tiver um pneumoperitônio, aí não tenho dúvida que há lesão ali do tubo digestivo. Então aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, talvez com o raio-x na mão seja muito mais fácil. Ar na parede do intestino aqui. É como se ele ficasse desenhado. Você vê o ar ali na parede do intestino. Essa é a pneumatose intestinal. Diagnóstico de enterocolite necrotizante. Aqui também tem um pouquinho, sinal da seta, e aqui gás no sistema porta. A enterocolite necrotizante ela é classificada em 3 níveis. São os critérios de Bell. Chiclete com banana. 1, 2, 3. 1, suspeita. 2, definida. 3, definida, mas complicada. Complicada. Quando é que ela é suspeita? Eu tenho uma história de asfixia, tenho distensão, tenho enterorragia, tenho resíduo gástrico, tenho vômitos, mas o raio-x não mostra a pneumatose. Mostra um íleo distendido, edema de parede de alça, mas não a pneumatose. A definida, além de peritonite, eritema, às vezes celulite da parede abdominal, às vezes ascite, pacientes mais graves, com acidose metabólica, com consumo de plaqueta, mas o que define a definida, ficou bacana, né? Define a definida, é a pneumatose intestinal. É o ar na parede intestinal. Ou pneumoportograma. Aqui também não acho que vocês estejam vendo bem, mas gás no raio-x ou no ultrassom pegando fígado. E finalmente a 3 é complicada, onde eu tenho uma criança séptica com CIVD, chocada, ou ainda com pneumoperitônio. Uma perfuração intestinal, que dá para ver nesse raio-x, uma criança deitada com raios horizontais, onde eu vejo aqui o tubo digestivo e ar fora do intestino, até a parede abdominal aqui, ó, o ar fora. Isso é um pneumoperitônio grande, bastante complicado. É a classificação 3. Como é que trata a enterocolite? Dieta zero, não vai poder comer, daí vai ter que fazer alimentação parenteral, nutrição parenteral total, uma sonda orogástrica aberta para descomprimir, colemocultura e logo em seguida começa antibiótico, interessando pegar também anaeróbios. Vai ter que ter uma cobertura para anaeróbio, um metronidazol, por exemplo. Além da ampicilina e do aminoglicosídeo para pegar os gram-negativos, também cobertura para anaeróbio. Tem que fazer uma clindamicina, metronidazol, e laparotomia se houver necrose intestinal ou um pneumoperitônio, aí tem que abrir. E se esse paciente que tem uma enterocolite estiver com catéter umbilical inserido ali, ou artéria ou veia, tanto faz, que às vezes insere para colher sangue, para fazer medicamento, tem um catéter umbilical e está com enterocolite, o que a gente faz? Tira o catéter, tem que tirar imediatamente. E quando há necrose, principalmente quando há necessidade de cirurgia por pneumoperitônio e faz aquela anastomose, término terminal, cerca de 5% dos pacientes, 10%, melhor dizendo, dos pacientes vão desenvolver bridas, que são aderências. Quem escreveu um livro sobre isso foi o Paulo Coelho, né? Eu nunca li, mas é brida o livro, deve ser sobre isso. Aderência depois de uma cirurgia de enterocolite. Aí faz aquela aderência e daqui a pouco, daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a algumas décadas, o paciente faz uma obstrução intestinal. O ideal no tratamento da brida é não reoperar e tentar uma desobstrução com uma sonda de descompressão, mais óleo mineral, para ver se o intestino funciona, as fezes passam e resolve. Porque se operar para desfazer a aderência, fará mais aderências depois. Quanto mais brida, não tem jeito. Em um neonato com 5 dias de vida, um quadro de obstrução intestinal por mecônio pode estar associado a qual doença de base? É o que a gente chama de íleo meconial. A criança não eliminou mecônio, não é em perfuração anal, tem uma distensão enorme, gasosa. O que essa criança tem? Doença celíaca, fibrose cística, divertículo de Meckel, doença inflamatória intestinal ou estenose hipertrófica do piloro. Há algumas causas para o íleo meconial. Das opções que eu tenho aqui, a fibrose cística é que está correta.
uma das apresentações da fibrose cística é o íleo meconial, a criança não evacua. E olha que a fibrose cística, pela insuficiência pancreática, mais tarde se manifesta como diarreia. Diarreia crônica e doença pulmonar crônica. Mas na fase neonatal pode ser um íleo meconial. O íleo resseca e entope o intestino. Isso aqui é um plug meconial, um íleo meconial, que está sendo operado. Não resolveu espontaneamente. O que pode estar associado ao plug meconial? Fibrose cística, que a gente viu no exercício anterior, a síndrome do colo esquerdo pequeno, hipoplásico, a ganglionose retal, que é a doença de Hirschsprung, e o sulfato de magnésio feito em excesso para a mãe, para a pré-eclâmpsia, que pode levar a essa obstrução no neonato. Então, rapidamente, a ganglionose intestinal é a doença de Hirschsprung. É a falta, como diz o nome, de gânglios na parte final do intestino reto sigmoide, de maneira que aquela área sem gânglio, não inervada, ela fica atônica. Fica atônica e as fezes não passam por ali. E a criança vai evoluindo com uma constipação e uma distensão abdominal importante. Como é que faz o diagnóstico? Um clister opaco, ele vai mostrar uma área com um diâmetro bem diminuído, que é a área atônica, e na área amontante, antes da ausência de gânglio, na área onde existe gânglio, há uma tentativa de vencer a obstrução. Então, aquela área vai dilatando. Então, quando você faz o enema, ele vai marcando primeiro o intestino fininho, que não tem gânglio, de repente abre, chamando isso de cone de transição. E aí é feito o diagnóstico. Então, você tem que fazer uma cirurgia e tirar essa parte sem gânglio. Faz uma ostomia e depois desce lá para baixo a parte funcionante. Mas não nesse tempo, em outro tempo de cirurgia. Esse é o Hirschsprung ou a ganglionose retal. De acordo com os critérios de Bell, para estadiamento da enterocolite necrotizante, no estágio 2, observamos. Então, estágio 1, suspeito. 2, definido. 3, complicado. Então, letra A, suspeito não. Letra B, suspeito não. C, definido. Extensão de alça no raio-x. Não, não é isso. D, definido. Pneumatose intestinal no raio-x. Está certo? Certíssimo. Então, a resposta certa é a letra D. E ele fala de pneumo peritônio, aí não é mais classe 2, é a 3. Beleza. Uma criança, na segunda semana de vida, inicialmente apresenta vômitos não biliosos, que evoluem na segunda semana para vômitos em jato. O ultrassom demonstra imagem em alvo na topografia duodenal, que deve corresponder ao quê? Então, uma criança que vomita na segunda semana de vida, podia completar aqui dizendo que é do sexo masculino, primogênito. Então, masculino, primogênito, essa é a epidemiologia principal. Masculino, primogênito, a partir da segunda semana de vida começa a vomitar, não bilioso. Então, é um conteúdo gástrico, porque o estômago não está conseguindo ter passagem de conteúdo para o intestino, porque o piloro está estenosado, está hipertrofiado. Estenose hipertrófica do piloro. E essa imagem em alvo, essa oliva que você pode palpar, logo abaixo do gradil costal, está mostrada no ultrassom, ali na transição estômago para o intestino no piloro. Então, uma hipertrofia de piloro. Letra B de bola. Sem-nascido, parte cesárea, sexo masculino, 2.800 gramas, 48 centímetros, apigar 7,8. História de polidrâmino. Identificou polidrâmino, tem que pensar sempre em alguma obstrução do tubo digestivo que faça com que a criança regurgite intraútero e vai acumulando líquido amniótico, como se ela vomitasse dentro do útero, porque há alguma obstrução no tubo digestivo. Em que nível? Vamos ver. No segundo dia de vida após a mamada, apresentou peristaltismo de luta e vômitos biliosos. Então, esse não tem hipertrofia do piloro. Primeiro que começou muito cedo, já no segundo dia. Depois tem bile. Isso é lá no intestino, essa obstrução. Não tem distensão abdominal. O exame de imagem a ser solicitado para o diagnóstico é um clister, ultrassom, serografia esôfago-gástrica, radiografia simples ortostática e trânsito contrastado de Delgado. Esse é um diagnóstico fácil. O exame complementar é simples. É uma radiografia simples ortostática. Por quê? Porque ela vai mostrar a bolha do estômago mais a bolha da estenose duodenal. Porque o líquido não passa, acumula ar ali também. Então tem o sinal da dupla bolha, quando deveria ter uma só, que é a bolha gástrica. Sinal da dupla bolha, atresia duodenal.
Então, diagnóstico com raio-x simples. Beleza? 10 minutinhos e a gente está de volta.